Muito bem, vamos então passar aqui à minha classe. Eu coloquei novamente minha classe vazia para verificarmos o que é que nós podemos definir na nossa classe. E a nossa classe pode ter essencialmente então três tipos de objetos, neste caso campos, podem ter propriedades e podem ter métodos. Ora, no que diz respeito aos campos, os campos são genericamente variáveis que nós podemos definir e que podem estar ou não acessíveis a partir da nossa classe. E como é que nós tornamos os objetos acessíveis ou não? É utilizando os modificadores ou Access Modifiers. Existem genericamente 4 modificadores que nós podemos utilizar na definição dos nossos campos, neste caso, que é o public, eu vou escrever public, não estava a escrever, agora sim, public, e agora colocamos, por exemplo, int, e será a propriedade 1, por exemplo, ok? E temos então que, definido desta forma, se nós voltarmos aqui ao nosso objeto que foi criado a partir de minha classe, eu coloco objeto, ponto, e tenho aqui propriedade 1. E posso, inclusive, alterar o seu valor, nomeadamente fazendo aqui é igual a 12. E isto aqui é permitido. Se nós executarmos agora e clicarmos em botão, não há qualquer espécie de engano. Embora que nós vamos ver num futuro vídeo uma forma diferente de fazermos isto que aqui está. E a forma mais correta até. Existe ainda a possibilidade de eu definir esta variável com outro Access Modifier, neste caso private. E isto será o mesmo que eu não escrever nada. Isto é, por defeito, se eu identificar uma propriedade desta forma, ou neste caso um campo desta forma, o que vai acontecer é que ela é, por defeito, definida como sendo privada. E sendo privada, esta propriedade só está acessível no interior da própria classe. O que quer dizer que, deste lado, em objeto, não é acessível o valor daquela classe. Por que razão é que haverá classes privadas, e volto a referir, não é necessário escrever private, mas eu vou deixar ficar private. Bom, são, neste caso, objetos privados à própria classe, porque simplesmente são utilizados para determinados mecanismos introduzidos depois nos métodos da própria classe. E, portanto, são variáveis que não têm qualquer espécie de interesse serem, entre aspas, oferecidas aos objetos que são criadas a partir da classe. Existe depois ainda mais 2 tipos de Access Modifiers. O internal, e aqui, só a título de curiosidade, significa que esta variável passa a estar acessível, mas reparem que ela tem ali um sinal diferente, passa a estar acessível ao meu projeto e está acessível ao assembly, isto é, ao meu projeto apenas. E, portanto, não estará acessível se tentarmos usar esta minha classe para criar objetos fora do meu projeto, ok? Existe ainda um outro Access Modifier, que é o Protected. E eu escrevi mal, ok? Protected. E neste caso, o Protected é utilizado mais num mecanismo que nós depois vamos ver mais à frente, que é a derivação de classes. Isto é, eu posso proteger esta minha propriedade de modo a que ela possa ou não ser herdada a partir de uma classe derivada. Isto é um tipo de assunto ao qual nós vamos voltar mais adiante. Portanto, temos então que nós podemos definir, e as duas formas mais comuns de definir propriedades ou campos da nossa classe é utilizando os Access Modifiers Public ou Private. E neste caso, se eu colocar Public int propriedade, 1, eu posso colocá-lo desta forma, eu posso imediatamente atribuir-lhe um valor, por exemplo 10, e aqui colocar o seguinte, label, ora, não tenho label resultado, vou colocar aqui um, já me estava a esquecer que tinha criado um novo objeto, vou criar aqui um label, vou-lhe chamar label
resultado, ok? E agora sim já posso aceder a ele, cá está, label resultado.text é igual a objeto.propriedade1.toString. E neste caso, o que é que vai acontecer? O objeto é criado a partir de minha classe e automaticamente, uma vez que esta propriedade 1 é pública, ele vai assumir a propriedade e o respectivo valor. Eu vou executar e cá está o valor 10 da propriedade. Ok? Eu posso também criar desta forma. E reparem o que é que vai acontecer se eu executar o código. Eu vou executá-lo e ele vai me apresentar 0. Isto porquê? Porque se a propriedade não for, se a este valor ou a esta propriedade 1 não for atribuído nenhum valor, por defeito todas as variáveis do tipo numérica têm um valor por defeito igual a 0. Eu posso inclusive fazer o seguinte, chegar aqui e antes deste código fazer o seguinte, objeto.propriedade 1 é igual a 200. E agora, reparem o que é que vai acontecer. Uma vez que a propriedade é pública, eu posso a qualquer altura alterar o seu valor. É evidente que se eu criar aqui um outro objeto, minha classe objeto 2 é igual a new minha classe, o que vai acontecer é que quando eu crio estes objetos, e eu posso inclusive até colocar aqui este código logo a seguir, quando eu crio estes dois objetos, apesar de eu ter alterado o valor da propriedade para 200, a seguir, quando eu vou criar um objeto do tipo minha classe, o que vai acontecer é que a variável do tipo, a variável propriedade 1, não vai ter o valor 200, porque este valor 200 foi atribuído exclusivamente a este objeto. E, portanto, tudo aquilo que nós definirmos aqui desta forma só vai estar ou só vai abranger o objeto que for criado a partir desse dado. E, portanto, se eu agora quiser aqui atribuir um valor diferente à propriedade 1 do objeto 2, objeto 2.property1 ou propriedade 1 é igual a 100, isto é perfeitamente válido e cada um destes objetos vai ter a mesma variável, neste caso propriedade 1, mas com valores diferentes.